Dando continuidade ao estudo das duas casas de Israel, vamos entrar agora em algumas passagens dos profetas. Importante salientar que quando nós enxergamos nos profetas casa de Israel ou Efraim vai apontar para o Reino do Norte também, são menções proféticas que estão relacionadas aí com a restauração juntamente com a casa de Judá, Reino do Sul, neste processo de redenção do povo de Deus e concomitante um processo de resgate, de redenção da humanidade. Muito importante nós entendermos essas expressões nos profetas, porque vamos ter mais nitidez no entendimento aí das profecias que apontam para o tempo do fim. E o profeta que eu vou enfatizar agora é o profeta Oséias. No primeiro capítulo do profeta Oséias, existem menções muito interessantes, porque ele vai profetizar ali contra a casa de Israel, Efraim, o reino do norte. Tanto é que o Senhor chama o profeta Oséias para tomar uma mulher de prostituições. E no episódio anterior nós tratamos sobre as duas casas de Israel terem se prostituído, ou seja, corrompido, desviando-se dos caminhos do Senhor. E o Senhor vai chamar o profeta Oséias para tomar uma mulher de prostituição, e ele vai explicar que a casa de Israel ela se prostituiu. Então a ênfase aqui do profeta Oséias está sobre a casa de Israel, Efraim, o reino do norte. Então o Senhor chama o profeta, ele toma uma mulher de prostituições e ele tem filhos com ela. E o Senhor começa a nomear cada um dos filhos. E o primeiro filho vai se chamar Jisreel. No hebraico significa Deus semeia, Deus espalha, mostrando para o profeta, concomitantemente, uma mensagem para aquela geração da casa de Israel, de que o Senhor estaria espalhando a casa de Israel, semeando nas nações, espalhando por entre as nações. E a segunda filha se chamou Lohuama, que significa não amada ou sem misericórdia. Uma mensagem de que não seria mais amada, não mostrarei mais o meu amor para com aquela geração da casa de Israel. E então, Gomer, que é a mulher de prostituições, tem aí um terceiro filho, que se chamou Lo-Ami, que significa não meu povo, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Uma mensagem para aquela geração da casa de Israel. Então, esses três nomes, Jisreel, Deus semeia ou Deus espalha, Lohuama, não amada, sem misericórdia, e Lo-Ami, não meu povo, são expressões muito importantes, porque os apóstolos vão usar essas expressões em suas mensagens no Novo Testamento. Um dos apóstolos que chama muita atenção é o apóstolo Paulo. Paulo foi um dos apóstolos aí que trouxe essa mensagem da restauração das duas casas de Israel. E outro apóstolo importante aí também foi o apóstolo Pedro. No final do profeta Oséias, no capítulo 1 ainda, nos versos 10 e 11, o Senhor vai trazer aí uma mensagem de restauração. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jisreel. Essa menção muito importante, porque o Senhor vai trazer aí a ênfase de que os filhos de Israel seriam como areia do mar. Um processo aí de que o Senhor estaria resgatando nas nações esses filhos que foram espalhados, ainda numa condição de areia, mas que neste processo de restauração, no qual eles seriam trabalhados na nova aliança que nós vamos tratar nos outros profetas, principalmente Jeremias, que nesta nova aliança, esses filhos de Israel, numa condição de areia ainda terrena, eles entrariam, através dessa nova aliança, numa condição de estrelas do céu. E aí o Senhor, no último verso aqui de Oséias 1, verso 11, ele vai falar que os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Está aqui uma das promessas dessa restauração, dessa união da casa de Israel com a casa de Judá.
e essa união constituirão sobre si uma só cabeça apontando para Cristo. E na sequência ele diz que subirão da terra, que significa subir da terra, está apontando para a ressurreição. Tanto é que Cristo foi as primícias dos ressurretos. E aqueles que creem no Messias, em Jesus, subirão da terra. Então, muito importante, porque no final do verso ainda vai falar que grande será o dia de Jezreel. Jezreel é Deus semeia. E nessa questão aqui, de grande o dia de Jezreel, grande foi o dia em que o Senhor semeou Jesus na terra. E Jesus vai mencionar no livro de João acerca disso, de que se o grão de trigo não morrer e for ele será um só, mas se ele morrer e for plantado na terra, ele dará muitos frutos. Muito importante nós entendermos esses contextos, porque vai fazer muito sentido sobre a nova aliança, uma nova aliança que aponta para a restauração das duas casas de Israel. Em Romanos, capítulo 9, nós percebemos o apóstolo Paulo usando esta menção do profeta Oséias, tanto que ele vai chamar o nome do profeta neste contexto. Ele diz assim nos versos 24 até 26 do capítulo 9. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, Lo-ami. E amada, a quem não era amada, olha aqui, Lo-ruama. E continuando, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Perceba que Paulo associou aqui o profeta Oséias, e o profeta Oséias fala de Israel, casa de Israel, e casa de Judá. Nós precisamos atentar que Paulo associou judeus, casa de Judá, judeus, e quando ele falou da casa de Israel, ao falar casa de Israel, ele falou gentios. Então, muito importante nós atentarmos para essa menção do apóstolo Paulo, porque ele vai associar a casa de Israel aos gentios. E nós percebemos que essa casa de Israel sendo semeado, espalhado entre as nações, nós vamos entender que essa casa de Israel, ela se tornou uma nação gentílica. Ela se misturou com os gentios. Então Paulo traz esse contexto dos gentios nessa promessa de restauração também. O apóstolo Pedro também vai mencionar essas palavras-chave que estudamos no profeta Oséias. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, novamente, Lo-ami, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, olha aqui, Lo-ruama, mas agora alcançastes misericórdia. Perceba que Pedro também fez uma associação com o profeta Oséias. Importante salientar que Pedro, ele inicia esta carta, essa primeira carta, saudando aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, aos domésticos da fé que estão entre os gentios. Então, nós novamente temos aqui uma evidência de que essa palavra profética de Oséias está associando com os gentios, a casa de Israel. A restauração das duas casas de Israel, ela precisa se conectar com uma nova aliança. Nós conseguimos enxergar isso através do profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31, diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha novamente aí as expressões que nos conectam com o profeta Oséias. Importante salientar que essa menção do profeta Jeremias foi utilizado pelo profeta Hebreu. Se você abrir Hebreus capítulo 8, e a partir do verso 8, você vai ter aí exatamente as mesmas palavras
que nós encontramos no profeta Jeremias, como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. O escritor de Hebreus pegou o texto que estava lá em Jeremias e trouxe para a sua carta. Importante mencionar que o início do capítulo 8 fala de um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós sabemos que essa ordem sacerdotal superior eterno, onde o sumo sacerdote aponta para a pessoa de Jesus Cristo, tem um corpo, e esse corpo aponta para a igreja. Então, nós precisamos juntar todas essas peças e entender que essa nova aliança a partir de Cristo, e Cristo deixou muito claro isso na sua última ceia ali da Páscoa, antes de ser crucificado, ele trouxe esse princípio da nova aliança através do seu sangue. Então, e aponta para aqueles que entram na nova aliança, aponta para a igreja. E a igreja nada mais é do que a restauração espiritual das duas casas de Israel. Nós estamos tratando aqui da descendência como estrelas do céu. Essa descendência como estrelas do céu nada mais é do que uma nova aliança das duas casas de Israel. E isso nós conseguimos enxergar também no livro de Efésios, capítulo 2, onde diz assim, a partir do verso 11, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, derrubando a parede de separação que estava no meio. A sua carne desfez a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos, gentios e judeus neste caso, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O verso 16 aqui de Efésios 2 deixa muito claro que através da cruz, ou seja, a nova aliança, faz reconciliar ambos, gentios e judeus. E Paulo traz essa associação dos gentios com a casa de Israel, que será resgatada. Então aqui nós conseguimos enxergar claramente as duas casas de Israel unidas, gentios e judeus, unidos em Cristo pela cruz, formando um corpo. E nós sabemos que o corpo de Cristo aponta para a igreja e, portanto, Israel celestial, matando com ela as inimizades. Quando nós analisamos Isaías, capítulo 11, a partir do verso 12, 13, isso traz um contexto do reino milenar, nós encontramos as seguintes palavras. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, desde os quatro confins da terra, e afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então nós percebemos nos profetas, e com muito cuidado nós percebemos que os apóstolos trataram também sobre essa promessa de restauração das duas casas de Israel. E outra menção profética que é muito valiosa está no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 15, onde ele trata ali da união dos dois pedaços de madeira. Ele chama Ezequiel e ele diz assim, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um no outro. Elas se farão uma só na minha mão. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. Será uma aliança perpétua, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Importante salientar aqui essa passagem de Ezequiel 37, do 15 ao 28,
faz conexão com a promessa que Deus fez para Abraão, de uma descendência como estrelas do céu e como areia da praia do mar. E nesta descendência todas as nações serão benditas. Então faz uma conexão direta dessa descendência, não só como estrelas, mas também como areia da praia do mar. Nós conseguimos perceber isso, e tudo isso faz sentido quando nós começamos a entender essa promessa de restauração. É uma promessa que por vezes vai apontar para estrelas do céu, mas que também nos profetas nós enxergamos uma restauração de uma descendência como a areia da praia do mar. Quando nós olhamos o profeta Ezequiel, essa união de duas madeiras, duas varas, entre Judá e Efraim, casa de Israel e casa de Judá, nós precisamos conectar com as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11. Ele fala de uma união também de duas varas, só que varas de oliveira. Uma oliveira brava apontando para os gentios e também para uma oliveira cultivada, apontando aí para os judeus. Então, muito interessante essas palavras que o apóstolo Paulo usa, porque ele não vai conectar somente com Ezequiel capítulo 37, mas também com Zacarias capítulo 4. Quando nós começamos a meditar sobre a restauração das duas casas de Israel, nós começamos também a entender o propósito do Senhor para os últimos dias, envolvendo aí duas testemunhas. Então, por quê? Porque Zacarias 4 vai falar de duas testemunhas, e Paulo faz essas conexões de duas testemunhas com duas oliveiras, com duas varas sendo enxertadas. Muito interessante essas palavras, que nós vamos tratar aí mais adiante, com mais textos para poder fundamentar aí sobre as duas testemunhas. Então, espero ter colocado aqui os pontos mais importantes. Nós sabemos que essas expressões das duas casas de Israel, casa de Judá, casa de Israel, Efraim, estão aí espalhados nos profetas. Então nós precisamos realmente debruçar e estudar realmente essas menções proféticas, porque elas são muito relevantes para entender o propósito do Senhor, essencialmente aí para os últimos dias. O propósito que o Senhor está confiando aos seus servos, os profetas, para os últimos dias. Então, fique conosco aí, nos próximos episódios estaremos detalhando aí mais estudos sobre as duas casas de Israel. Até o próximo episódio.